Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 setores que eu evitaria de investir na Bolsa de Valores. Se você está começando a investir agora ou você já tem um pouco de experiência, está dando ali os seus primeiros passos na Bolsa, certamente você viu que tem alguns setores, algumas ações que são mais arriscadas do que outras. E simplesmente a gente evitando esses setores, a gente já traz uma segurança extra para nossa carteira de investimentos. Então a ideia desse vídeo é justamente ver quais são esses setores para a gente ficar longe deles, para a gente investir de uma maneira segura, pensando no longo prazo e sempre protegendo o nosso patrimônio. E claro, multiplicando ele no longo prazo. Então bora lá pro vídeo e vamos ver quais são esses setores. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. Aqui eu te ensino a investir da maneira correta, sempre com pensamentos de longo prazo, investindo em renda fixa, renda variável, com ações, fundos imobiliários e também investimentos no exterior. Então vou te pedir duas coisas. Se inscreve aqui embaixo, também deixa seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você recebe os conteúdos que eu for soltando aqui no canal. Seja bem-vindo, meu muito obrigado e bora lá, vamos começar aqui com o primeiro setor. Beleza, o primeiro setor que a gente vai falar é o setor de aviação. Esse é um setor muito complicado na Bolsa de Valores e se você está começando a investir agora, fique longe dele. Certamente você vai encontrar várias ações, várias empresas desse setor, mas veja que é muito difícil para essas empresas terem lucro líquido crescente ao longo dos anos. Veja que é uma margem líquida muito pequena, as empresas acabam tendo pouco lucro ou então prejuízo, depende de N fatores que não estão no controle dessas empresas. Tem bastante controle no preço das passagens, nos aeroportos, no preço da gasolina, tudo influencia para que essas empresas não consigam ter muito lucro. Elas ficam ali dentro tentando se manter, tentando equilibrar as suas finanças, mas dificilmente essas empresas acabam tendo um crescimento bom, um crescimento que a gente, como investidor, a gente busca aquelas empresas que ao investir, a gente vai multiplicar o nosso patrimônio, que elas vão pagar bons dividendos. É isso que a gente busca ao investir. E aqui no setor da aviação a gente tem essas ações bem complicadas. Existe aquele ditado que só existem dois tipos de empresas de aviação: as que já quebraram e as que vão quebrar. Então realmente é um setor bem complicado. Eu evitaria, eu não tenho nenhuma ação aqui de aviação. Se eu fosse você, eu também ficaria longe delas e buscaria outros setores que são mais tranquilos. Os custos dessas ações, para você ter uma ideia, uma empresa que vai comprar um avião custa 300 milhões de dólares, então é muito dinheiro para elas conseguirem comprar esses aviões. Então elas acabam alugando os aviões, é tudo regulado pelo dólar, então depende muito da exposição cambial, as empresas operando aqui no Brasil, mas negociando em dólar. E no final das contas, esse é um setor que a gente pode dizer que ele é perene? Sim, porque a aviação, as passagens aéreas, elas não vão sair, mas quando a gente vai comprar uma passagem, a gente busca sempre ter o menor preço e não pela melhor empresa, a melhor companhia aérea. Então existe sempre aquela disputa pelo menor preço, e isso é bem ruim para a empresa no final das contas, pois existe muita concorrência e as pessoas acabam não dando tanto valor para a empresa, para a companhia, e sim, simplesmente elas querem pagar o menor preço possível. Existe aqui uma margem líquida muito pequena, essas empresas acabam tendo prejuízo com o tempo. Elas não conseguem crescer muito, não é um setor que eu gosto e muita gente também não gosta desse setor. Um segundo setor que também tem a ver com a aviação é o setor de turismo. Esse é um setor que eu também evito investir. Eu não tenho empresas de turismo na minha carteira de investimentos, porque também depende de vários fatores, algumas influências externas, como por exemplo os ciclos econômicos que a gente está vivendo no país. Como nós estamos vivendo agora esse ciclo de alta, os juros lá em cima, muita inflação, muita coisa acontecendo no país, as pessoas acabam não viajando, as pessoas pegam o seu dinheiro e poupam, e elas investem em CDBs, LCIs, no Tesouro Selic, enfim, elas poupam esse dinheiro e adiam suas viagens, suas férias. Isso acaba acontecendo bastante conforme os ciclos econômicos. Quando a gente está com uma economia mais favorável, uma economia que está crescendo, isso acelera, aumenta um pouco mais o turismo também. E claro, esse é um setor que foi muito prejudicado ali em 2020, o mundo inteiro parou. Esse é um setor que parou por completo, então ela também tem esse risco externo, não só dentro do país, mas também ao redor do mundo todo. Esse é um setor que eu também acho bem complicado. Antigamente as pessoas buscavam, principalmente essas empresas de turismo, essas agências de turismo, para fazer aqueles pacotes, fazer aquelas viagens, comprar desde o início da passagem, os hotéis, todo o pacote mesmo de viagem. Hoje em dia muito se faz pela internet, as pessoas mesmo buscam informações, elas alugam por Airbnb, pelo Booking, enfim, existem outras maneiras de se planejar essa viagem. Então, as empresas de turismo eu não gosto, não vejo assim um grande diferencial. É um setor também muito sazonal, depende das épocas do ano, depende dos ciclos econômicos. Um terceiro setor para a gente falar é o da construção civil. Aqui a gente está falando de empresas que precisam de muito capital, elas pegam bastante dinheiro emprestado e aí o ciclo econômico também interfere
perder mais. Hoje a gente está vivendo essa taxa Selic que chegou ali em 13,75%, mas agora começou a baixar. O setor civil, de construção civil, foi bastante prejudicado, pois eles pegam esse dinheiro emprestado para construir, para fazer os seus imóveis, os seus prédios, os shoppings, enfim, fazer a sua construção. Para pegar esse dinheiro com juros tão elevados dessa maneira, acaba que é uma dívida muito cara, uma dívida muito grande. Conforme agora a taxa Selic ela vai baixando, essa dívida ela vai ficando um pouco mais barata. Mas de qualquer maneira, essas empresas já tiveram que pegar esse dinheiro, esse crédito, e esse crédito realmente foi muito caro. E além disso, além dela pegar esse dinheiro, ela precisa ter todo o tempo de construção, fazer os seus imóveis para lá no final conseguir vender. Mas veja que também depende do ciclo econômico. Se na hora de vender esses imóveis e a gente está ainda com uma taxa Selic alta, os juros altos, a economia não está andando, existe muito desemprego no país, acaba que esses imóveis, esses empreendimentos que essas empresas fizeram, elas não vão vender, vai ter uma dificuldade maior na venda. Então ela já tem essa dificuldade em pegar o crédito para construir os seus imóveis e pode ser que lá na frente ela também tenha essa dificuldade na venda. Sem falar, claro, de todo o custo da obra. Sempre que a gente vai fazer uma obra, quem já fez uma obra sabe que dificilmente é entregue dentro do prazo e dentro do valor orçado, aquele valor inicial, pois muda muito rapidamente o preço da matéria-prima. Existem aqui várias commodities que estão interligadas, o preço da matéria, da construção também muda, o que pode impactar ali na hora da venda também desses imóveis. Essas empresas têm que controlar muito bem isso, essa tomada de crédito e essa venda também dos imóveis para conseguir ter esse lucro, esse crescimento no longo prazo. Então aqui é um setor cíclico, um setor bem complicado, bem difícil também para a gente investir. Eu de início ficaria de fora desse setor, buscaria então outros setores que são mais tranquilos, como o financeiro, de energia, enfim, outros setores. Um quarto setor para a gente ficar de fora é o de varejo. Aqui no Brasil nós temos muita concorrência, as empresas de varejo elas atuam também com uma margem líquida lá embaixo, justamente por ter toda essa demanda, por ter toda essa concorrência. Então quando a gente está falando, por exemplo, ali de Magalu, Americanas, Casas Bahia, a Via, a empresa que nós temos na Bolsa de Valores, enfim, existe toda uma concorrência, muitas lojas e agora também com a chegada de e-commerces como o Mercado Livre, a Shein, Shopee, enfim, existe todo esse mercado que está vindo de fora, as pessoas acabam comprando mais nessas empresas de fora, como Shopee, Shein, importando essas mercadorias de fora, mesmo agora com essas taxações que o governo está aplicando nessas compras internacionais, mesmo assim as pessoas acabam buscando essas empresas, também o Mercado Livre, entre outras empresas. O varejo realmente é muito disputado, é muita concorrência, o que acaba que a margem líquida, essas empresas elas têm que atuar ali com uma margem muito pequena para conseguir ter um lucro. Elas têm lucro, elas vendem bastante, é na casa de bilhões de venda, mas existe todo aquele controle do estoque, comprar algumas mercadorias são compradas em dólar, enfim, existe todo aquele manejo das mercadorias para conseguir ter aquele lucro e não dar prejuízo no final das contas. Esse também é um setor que é influenciado pela taxa de juros, pela economia. Então quando a Selic está lá em cima, como é o caso agora, as pessoas poupam mais e não compram, por exemplo, uma TV, uma geladeira, troca o fogão, uma máquina de lavar, enfim, alguma coisa dentro da casa. As pessoas acabam segurando um pouco mais, segurando esse dinheiro para quando a economia virar, quando o ciclo econômico virar, elas passam a comprar mais mercadorias. Isso pode favorecer também essas empresas de agora em diante. Quando a taxa Selic, que começou a baixar agora, quando ela estiver num patamar mais inferior, isso pode movimentar mais essas empresas de varejo. Mas, igual, é um setor bem complicado, um setor que tem muita concorrência, muitas lojas. Nós, consumidores, gostamos de concorrência e isso acaba diminuindo os preços. Mas para as lojas, nós, como investidores daquelas empresas, acaba sendo ruim porque as empresas não têm esse grande lucro, esse crescimento no longo prazo. E o quinto setor é um pouco polêmico, nós estamos falando aqui do setor das estatais. Não investir o nosso dinheiro em empresas estatais. Mas algumas pessoas são totalmente contra investir em estatais, outras já pensam diferente, outras pensam que talvez sim vale a pena, como é o caso do Banco do Brasil, Sanepar, entre outras companhias de energia como a CEMIG. Enfim, existem empresas que fazem sentido. Eu, por exemplo, invisto em Banco do Brasil e também Sanepar, são duas empresas estatais, mas que eu sempre fico de olho, eu sempre fico com o pé um pouco para trás, porque as empresas estatais, elas têm sim esse risco mais elevado de ter essa interferência do Estado. A qualquer momento existe ali uma governança que pode mudar, algumas taxas podem ser criadas, enfim, a empresa pode sofrer diretamente com essas interferências do governo. Então existe essa polêmica nesse setor, mas é um setor que no início eu evitaria, principalmente você que está começando agora, você vai ouvir muito falar da Petrobras, por exemplo, é uma empresa estatal, metade dela é do governo, e aí entram grandes polêmicas, por exemplo, o preço da gasolina. A Petrobras até
então, até alguns meses, estava controlando o preço da gasolina, tirou aquela paridade com o preço internacional. E o que estava acontecendo? O preço aqui já estava bem defasado, o preço internacional estava maior, estava bem alto, o preço do petróleo aumentou bastante nesse período. Então a gente estava com uma gasolina que estava mais barata do que sendo negociada lá fora. O que isso acontece na prática para a Petrobras? Ela tem que tirar o dinheiro do bolso para conseguir manter esse preço lá embaixo. Então sempre que tem essas interferências do Estado, quem que se prejudica no final das contas é a empresa. Então eu, como investidor da Petrobras, eu não vou querer que ela mantenha os preços lá embaixo. E no final das contas isso é uma medida errada, pois vai acabar prejudicando a empresa, vai acabar prejudicando os consumidores, pois essa gasolina vai acabar, ela não vai ter um estoque suficiente para todo mundo. E sempre que tem esse tabelamento de preço, existe o esgotamento da mercadoria no mercado. Então é bem complicado falar sobre isso, mas esse é um exemplo de interferência que pode acontecer por parte do governo. Claro que quando viu que a defasagem estava muito grande, a Petrobras, o governo acabou cedendo e reajustou os valores da gasolina, do diesel, então esse preço já subiu, mas ainda está diferente do preço internacional. Então a empresa ainda está assumindo dívida, assumindo ali um certo prejuízo para manter esse preço. Isso não é legal, isso prejudica também o cenário econômico. Nós podemos estar vivendo aqui um momento de deflação, uma inflação mais controlada, mas na verdade é porque a gasolina está sendo controlada, então é bem complicado. Sempre que tem essas interferências do Estado, a gente não sabe muito bem o que pode acontecer com a empresa. Isso pode prejudicar demais o caixa da empresa, a empresa pode ir para o negativo, atuar no prejuízo, os dividendos acabam zerando, isso acaba prejudicando demais a empresa. Então, para quem está começando agora, seria interessante de evitar essas empresas estatais, mas sim, existem boas empresas, como eu comentei, eu mesmo invisto em Banco do Brasil, eu acho um excelente banco e não tem tanta interferência direta ali do governo, mas sim, sempre tem esse risco extra. Então aqui, um quinto setor, um pouco polêmico, muitas pessoas gostam desse setor, outros acabam ficando de fora, simplesmente não investem em nenhuma estatal. Então esses foram os 5 setores: aviação, turismo, construção civil, varejo e também aqui as estatais, entrando aqui o grupo de empresas estatais. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um outro vídeo aqui do lado falando então sobre os 5 setores que a gente deveria começar, que são os setores mais seguros da bolsa, pra gente se sentir tranquilo ao investir. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, eu te mostro ali 5 ações desses 5 setores que são os mais perenes, os mais tranquilos pra gente começar a investir. E meu muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem, falou!